Depois de vencer o São Carlos, o Comercial empatou ontem com a Ferroviária de Araraquara e folga no final de semana. Campeonato Brasileiro da Série B, o Palmeiras foi muito bem, ganhou de 4-0 e está na liderança com o tropeço da Chapecoense, que foi surpreendida pelo Ceará. No Clássico Paulista, o Oeste Itápolis ganha da equipe do Guaratinguetá. Amanhã tem jogão pela semifinal, playoff, semifinal, basquete feminino na Recreativa. Ribeirão Preto encara São Caetano. Daqui a pouco, Marolo para falar desse jogo. Também Eduardo Batista para falar da performance de Ribeirão Preto nos jogos regionais. Já, no 9 na área. É isso aí, galera amiga, estamos começando agora o nosso programa de esportes, nesta quarta-feira de muito futebol no período noturno, mas que a bola rolou e rolou muito bem ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, onde o Palmeiras obteve uma vitória de 4-0 e está assumindo a liderança da competição. Chapecoense é verdade, tem um jogo a menos, joga somente no dia 20, mas está na liderança o time do Palmeiras. E ontem a Chapecoense surpreendeu-se, foi surpreendida no Ceará, em Fortaleza, quando perdeu para o Ceará pela contagem de 3-1. Valadão, tudo bem com o amigo, Valadão? Tudo bem, Renê, olá. Palmeiras bem, né? Palmeiras está numa fase muito boa, tem um bom time, tem um bom treinador, se enquadrou dentro da disputa da segunda divisão. Isso foi importantíssimo para o Palmeiras. E desde o primeiro momento em que fora montado o elenco para essa disputa e o Kleina permanecendo, o Palmeiras traçou esse projeto e cumpre esse projeto e traçou os seus planos em cima justamente disso. Inclusive, recentemente, quando um dirigente perguntado lá pela imprensa, e aí, vai contratar, vamos mudar isso, não vai mudar nada. O Palmeiras é um time de segunda divisão, ponto. O Palmeiras vai disputar a segunda divisão e vai subir, ponto. Ou campeão ou não. E o Palmeiras está cumprindo a sua. A torcida do Palmeiras prestigia muito o Palmeiras quando os jogos são em São Paulo, né? E tem que ser assim. Eu acho que está assim com o passaporte carimbado, antecipadamente, para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Você vê assim, Lucas Mendonça, o Palmeiras já está caminhando para a volta? Assim, o Valadão foi muito feliz quando ele disse a respeito do projeto. O Palmeiras foi feliz de não ter alterado a sua comissão técnica, mantido o Gilson Kleina, e está carimbado. O Palmeiras é uma equipe grande, o que não pode, tem que voltar, obrigatoriamente tem que voltar para a Série A, porque senão corre o risco de acostumar com a Série B, com uma divisão inferior, e isso acontece com determinados clubes. Agora, no retorno, o Palmeiras tem que novamente pensar numa reformulação do seu elenco, porque a gente percebe que é um bom time para a Série B, ponto. Série A são outros níveis, são outros problemas, são outros tipos de jogadores que compõem o elenco. O que é interessante a gente verificar é que o Palmeiras tem sim condições plenas de voltar, está demonstrando isso desde o começo do campeonato e dificilmente vai largar a ponta aí, vai brigar pelo primeiro e segundo lugar, mas no G4 eu acredito que vai estar de ponta a ponta no campeonato. Você já está vendo imagens da vitória do Palmeiras 4-0 e ontem eu não pude ver o jogo por motivos particulares, mas acompanhando alguma coisa pelo rádio. E o comentário do rádio era que o adversário em casa valorizou muito essa vitória do Palmeiras, que foi uma goleada, mas uma goleada que o jogo, a qualidade do jogo não corresponde com a realidade do placar. Diz que o Asa foi uma equipe valorosa, chegou a perder um pênalti também, né? Isso acontece principalmente nessa divisão. É uma competição de força e não de grande qualidade técnica. Acontece que às vezes você abre um placar vantajoso, você goleia o adversário e essa goleada, esses gols que ocorrem, passam assim a ficar na ótica do torcedor, na ótica do crítico. Bom, tinha que fazer isso, tinha que acontecer isso.
mas não em cima de um desenvolvimento técnico altamente superior, né? Olha, deu um banho, deu um show, uma academia, é um timaço. Não é assim, não é por esse lado. É uma competição chata, encardida. É mais de força, muito mais de força, de garra, de vontade, de entrega, do que de qualidade técnica, em que pese você não desprezar esse quesito, né? Você também tem que ter um potencial técnico. Outra coisa que eu vi ontem da transmissão, Lucas, que o Valdívia, quando entrou, desequilibrou. Aliás, eu sou fã do Valdívia, acho que joga muito, era um atleta que eu gostaria de ver jogando pelo meu time Corinthians inteiro, é um jogador interessante. Não, interessante, ranheta, ele faz a diferença. O importante é saber quando ele vai estar apto para jogar. Esse é o maior problema. Voltando um pouquinho com relação ao comentário do Valadão e até a sua observação em relação à valorização por parte do Icasa nessa rodada, o que eu vejo é que o Palmeiras soube aproveitar as oportunidades para fazer gol. Não teve aquela condição, aquele massacre, uns 90 minutos talvez em cima e bola aqui, bola colar. Foi para o ataque, um jogo bem disputado entre as duas equipes, e ela teve felicidade, o Palmeiras teve felicidade de marcar quando a oportunidade apareceu. E aí a gente trabalha no campo da eficiência do ataque palmeirense. Agora, é curioso que existe um nivelamento tanto do primeiro ao 20º time, embora as últimas colocações estejam assombradas pelo rebaixamento à Série C, mas muitas surpresas podem ocorrer. Isso em todas as divisões, principalmente na Série B, dado ao nivelamento. E é isso que acontece, e o Palmeiras tem sobressaído muito bem, apesar de toda a disputa que ocorre jogo a jogo na Série B desse Brasileirão. O pessoal do rádio reclamava também o horário da partida, 21 horas e 50 minutos, dizendo que o torcedor está sendo colocado em segundo plano. Uma terça-feira de muito frio em São Paulo, jogo às 21h50, dificuldade para quem tem que voltar para casa por causa do transporte coletivo, pessoal fazendo sérias críticas, Valadão, ao horário do jogo. Não vai mudar. É assim, início do ano, calendário, qualquer que seja o calendário, passa pelo crivo dos principais canais de TV, aberto ou fechado, né? E aí vai se colocar o horário. O torcedor não manda mais, o dirigente não manda mais, o presidente da CBF não manda, da entidade do Estado, da Federação do Estado não manda. É assim, vamos ver o que é que a televisão pretende fazer e o que é que a televisão vai fazer. É assim, até porque a televisão paga, a televisão banca isso. Agora, é segunda divisão. Corinthians passou por isso, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Botafogo do Rio. É um problema seríssimo. O bom é você permanecer na primeira divisão, custe o que custar. Segunda. É segunda, em qualquer competição nacional, qualquer que seja o nível, é segundona, né? Então é jogado no canal fechado, nesse horário, que eu acho também ridículo, né? O cara tá saindo de trabalho, jogo 7 horas, jogo 7h30 da noite, jogo é brincadeira isso. Ok, enquanto você vê as imagens do jogo do Palmeiras, vamos trazer os outros resultados da rodada de ontem. Oeste de Itápolis 1, Guaratinguetá 0, Avaí 1, Atlético Goianense 0, Joinville 2, Boa Esporte 3. E essa surpresa, Ceará 3, Chapecoense 1, América de Natal 2, Asa de Arapiraca 0, América Mineiro Surpreendente 5, Sport Recife 0, São Caetano 2, ABC 1, Bragantino e Paraná Clube ficaram no empate de 0-0 e o Paysandu, depois que a torcida invadiu o treino, ameaçou todo mundo, ganhou do Figueirense 2-1. De líder do campeonato, com o jogo a mais que o Chapecoense, está o Palmeiras. 25 pontos ganhos, em segundo Chapecoense 23. Em terceiro, Sport Recife 21. Em quarto, Figueirense com 16 pontos. Figueirense com 19 pontos. Lá embaixo, na lanterna, no rebaixamento, tem o América de Natal com 12, começa a subir. Guaratinguetá 11, Asa 10 e ABC 6 pontos. E teremos esta noite, Lucas Adalberto Valadão, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos interessantes vão acontecer.
Vou passar os jogos para análise dos amigos. A Portuguesa de Desportos, agonizando no campeonato, recebe Criciúma às 19h30 no Canindé. Também às 19h30 o Fluminense encara o Cruzeiro. Grande jogo da rodada, hein? Às 19h30 Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Aí vem os jogos das 9 horas da noite, como era de antigamente, Coritiba e Ponte Preta. E às 21h50 tem Corinthians e Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, Bahia e Flamengo. 2 jogos amanhã, Botafogo do Rio e Vitória, Goiás e Vasco da Gama. Valadão e Lucas. Eu queria fazer uma colocação em cima da segunda divisão. O América de Belo Horizonte, ele tem um meia, joga muito. É a bola da vez no campeonato da segundona, ao lado do Valdívia, no Palmeiras. Um jogador que está sendo pretendido por toda equipe grande. Corinthians quer, o São Paulo quer, o Palmeiras quer, Santos, Vasco, Botafogo do Rio, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético. Está uma batalha em cima do rapaz. E aí entra o ponto-chave. Ele tem 25 anos. Não é mais um jogador de 19, de 21. Né? E o América, bicho, está pedindo uma grana para liberar o jogador. Para qualquer clube. Né? E o clube tem medo de colocar essa grana na parada, em que pese a sua qualidade de bola ser excelente. Eu vi esse rapaz jogar, me foge o nome, pela idade. Pela idade, porque se contratar um contrato de 4 anos, ele vai permanecer no clube, ele não vai mais para a Europa, né? Vai terminar com 30, 29, e eis a questão. Em relação ao campeonato da primeira divisão, volta essa rodada importantíssima. Eu acho que no nosso estado aqui, Coringão e Grêmio tem por obrigação de fazer um grande jogo, em que pese o jogo ser em São Paulo, mas o Grêmio também voltar a jogar um bom futebol. O Grêmio que começa a dar o ar da sua cara, sempre aquele clube forte do Sul, né? E o Corinthians, que eu acredito que venha com reformulação na sua organização tática e vai ter uma qualidade técnica melhor se entrar o Renato para jogar com o Danilo, muda, vai armar o Tite, o seu conjunto com os 2 meias, jogando Pato e Romarinho na frente, ou Pato e Guerreiro, ou Pato e Emerson. Vamos ver o que o Tite vai arrumar. Mas me parece que para essa apresentação o Corinthians vem modificado. Os outros compromissos são também importantíssimos, né? Flamengo aí, Fluminense aí. Eu acho que o Fluminense deve contratar o Muricy Ramalho. Alguma coisa me diz. Sabe por quê? Porque você se recorda, amigo telespectador, quando o Muricy recebeu aquele convite da CBF para ser o técnico da seleção, ele foi bacana, ele manteve-se no posicionamento de treinador do Fluminense, ainda que depois tenha caído. Eu acho que nessa escolha, Muricy e Vanderlei, não sei, algo me diz que sai na frente o Muricy para assumir o comando do Fluminense, como uma questão assim de gratidão do alto comando do Flu. Eu vou passar o time do América que jogou ontem com o Sport Recife e você tenta lembrar o nome desse atleta que está sendo pretendido por todos os clubes. Matheus, Leandro Silva, Vitor Hugo, Gualberto e Danilo, Claudinei, Andrei Giroto, Kleber, depois entrou Leandro Ferreira e Rodriguinho, Nicão e William. Eu acho que é o Rodriguinho, o personagem. Eu acho que é. Ele, e curioso, ele assim, ele é magrinho, sabe? Ele é um jogador. Mas eu assisti alguns jogos do América no canal fechado, realmente joga muito. Joga muito. É a bola da vez do time do América de Minas Gerais e da segunda divisão do Campeonato Nacional. E a rodada do Brasileiro, Lucas, que desta noite? Renê, com relação à rodada do Brasileiro, eu tenho aqui 3 expectativas. Acredito que a Portuguesa possa apresentar um futebol diferenciado em virtude da estreia do Guto Ferreira. O Fluminense, embora o Valadão tenha feito essa colocação entre o Vanderlei e o Muricy, eu acredito que o Vanderlei, que vai estar na parada, inclusive já até a estreia, isso é assunto de bastidor, nós só vamos ter condições de saber com o time em campo e quem vai estar à beira do gramado. E o mesmo acontecendo com o Grêmio, que veio já apresentando alguma evolução com a chegada do Renato Gaúcho. Então, fazendo toda uma salada de toda essa rodada, eu dou o destaque para as duas novas possibilidades, ou melhor, a nova possibilidade em relação ao Fluminense, Guto Ferreira na Portuguesa e o Grêmio fazendo um bom jogo por parte com o comando do Renato Gaúcho. Acredito na vitória desses 3 times.
Essa do Guto Ferreira tira a chance do Comercial de contratá-lo, não? Veja, nós estamos aqui trabalhando com a Portuguesa até então na Série A do Brasileiro e também na Série A do Campeonato Paulista. Um profissional vai dar preferência para permanecer numa equipe que tem um calendário nacional e, diga-se de passagem, um calendário de ponta. Ainda que a Portuguesa seja rebaixada, é uma Série B de Brasileiro que é absolutamente completamente diferente do que vive o Comercial, que numa melhor hipótese estaria numa Série D do Brasileirão de 2014. Então eu acredito que acaba ficando um pouco mais afastado. Entretanto, o Comercial tem outras opções no mercado. Eu li na internet há poucos dias que o Pintado está procurando clubes, obviamente dá preferência para Campeonato Brasileiro, mas é um excelente técnico, mostrou o trabalho que fez na Penapolense, bem verdade que pegou um time vindo do Edson só. Tem também o próprio Sérgio Guedes, que tem seus altos e baixos e agora está no Ceará, de repente pode querer fazer uma apresentação no futebol paulista. Existe também o próprio Dado Cavalcante, que embora esteja no Paraná Clube, não sabemos até quando vai. Enfim, existem outras opções que fogem desse mundo mais elevado de salários e que podem servir o Comercial e também o Botafogo com relação ao ano que vem no Paulistão de 2014. Valadão, você falou do Luxemburgo no Fluminense. Você não acha que o Luxemburgo anda muito decadente? O Renê, fora das quatro linhas, é um baita de um vagabundo. Apronta barbaridade. A capivara do Vanderlei é um negócio muito sério. E não é novidade para ninguém. Já saiu isso em televisão, saiu isso em jornal, saiu isso em rádio. Agora, nas quatro linhas, eu reputo o Vanderlei como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Ainda é? Ainda muda um jogo, comanda, tem comando, é chato com o jogador, correto? Ele tentou fazer um trabalho de reformulação no Grêmio, não deu certo. E ele pediu jogadores ao Grêmio, o Grêmio, né? Agora, não tenha dúvida, não vai ficar desempregado nunca, enquanto estiver com possibilidade de dirigir time de futebol. Não, eu me sinto legal para ser treinador, topo essa barra e tal, né? Só vai depender de parar a vontade do Vanderlei. Parei, tô com o saco cheio, tô rico e tal. Agora, na minha opinião, na beira do gramado é técnico para time grande. É cobra, como se diz na gíria futebolística, e realmente sabe das coisas. O René, o curioso é que o Vanderlei nos últimos 4 trabalhos dele foi chutado, né? E com uma certa rapidez, não durou um campeonato inteiro aí, se durou foi assim, por força de alguns dirigentes que seguraram. Então eu vejo que o Vanderlei tem seus dias contados se quiser permanecer na crista da onda, com bons clubes, nesse eixo Rio-São Paulo, se sair dali Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouquinho, se ele não repensar ou de repente mudar o seu jeito de ser fora das 4 linhas, como o próprio Valadão já disse, e até mesmo ali no bate-papo com os jogadores, com os dirigentes, porque ele gosta muito de impor uma metodologia, impor outras coisas com relação a jogadores e coisas mais, que o Vanderlei ele é bastante complicado nesse trato. De repente ele precisa começar a migrar para o Nordeste. À medida que você migra para o Nordeste, há uma tendência de ir apagando o trabalho do treinador, e aí resta, ou aceita essa realidade, ou então acaba por parar. No lugar dele eu pararia. Eu disse aqui que não vi o jogo do Palmeiras porque estava no hospital, na maternidade em Sinhá Junqueira. Ontem à noite nasceu o meu primeiro neto, Vitor Tadeu. Vamos ver a foto do Vitor Tadeu aí, ó. Esse é o Vitor Tadeu. Nasceu ontem à noite com 3 quilos 320 gramas e com 51 centímetros. Aí o Vitor Tadeu, que você está vendo aí, já está apresentando para os nossos telespectadores. Não sei se ele vai torcer para o time da mãe, que é Comercial, ou para o time do pai, que é Botafogo. Mas o importante é o seguinte: saudável, isso, perfeito, extraordinário, bonitão, ponto final. Não sei se vai torcer para o Corinthians, de toda a família, ou se vai torcer para o São Paulo, que é o time do pai. Agora, do jeito que o pai torce, em silêncio no nosso meio, e do jeito que a gente torce, ele vai ser contagiado. Por falar em contagiado pelo Corinthians, o Marolo deve conhecer o Kleber. O
Kleber, ele toma conta da escolinha do Corinthians. E o Kleber era um torcedor fanático pelo São Paulo, desesperado. Hoje o Kleber está brigando pelo Corinthians, briga e compra tudo que ele vê pela frente do Corinthians. Foi contagiado pelo Corinthians, Valadão. Foi picado. Eu tive um amigo que era apaixonado pelo Palmeiras, fanático pelo Palmeiras. De repente ele virou e se tornou um grande São Paulino. Começou a gostar do São Paulo, naquelas conquistas do São Paulo, de Mundial e tal, se encantou com o futebol do São Paulo, com o futebol do Raí e tal, virou, largou o Palmeiras, até porque o Palmeiras já estava em queda e se tornou um grande São Paulino. Acontece, né? Mas eu acho que isso é raridade. Né? Isso é raridade, porque é muito difícil e muito complicado também você mudar isso. Muito bem, vamos à mensagem dos nossos parceiros e na volta, a Recreativa faz o primeiro jogo do playoff contra São Caetano. Amanhã, no ginásio da Recreativa. Vamos falar da performance de Ribeirão Preto nos jogos regionais e o empate do Comercial frente à Ferroviária, 1-1 na noite de ontem. E notícias do Botafogo também, já já no 9 na área. Muito bem, estamos de volta com o 9 na área. Estamos aqui com o nosso Marolo, que é o treinador da Recreativa, que amanhã tem o primeiro jogo do playoff. Depois de uma conquista importante dos jogos regionais, onde voltou com medalha de ouro, com os troféus da competição que você teve a oportunidade de ver aqui no nosso programa, junto com a Leide, com o Marolo, parte agora para esse playoff da semifinal em Marolo. É verdade. Bom dia a todos. Vai ser um jogo muito difícil. É o que eu comentei hoje no treino da manhã com as meninas. Nós vamos ter que estar muito focados nesse jogo. O aspecto defensivo da nossa equipe, tudo que foi trabalhado nos últimos dias, inclusive lá nos jogos regionais, nós treinamos lá também. No dia de jogo a gente treinava, jogava à tarde, treinava de manhã, tentando aperfeiçoar algumas qualidades defensivas da nossa equipe para enfrentar São Caetano, que tem um ataque muito forte. Ela terminou a fase de classificação como segunda melhor equipe ofensivamente, ficando atrás apenas de Presidente Venceslau. Então a gente preparou algumas surpresas aí para o jogo contra São Caetano e vamos ver se a gente consegue essa primeira vitória aí no primeiro jogo do playoff, né? Eduardo Batista, como é que você vê Ribeirão Preto nessa semifinal do playoff, no playoff semifinal do basquete feminino? Ô Renê, a gente acompanha bastante o trabalho do Marolo, né, lá na Recreativa, e tenho certeza que São Caetano vai ter que suar sangue aqui se quiser alguma coisa, viu? Mas eu acredito muito na equipe da Recra, no trabalho do Marolo com as meninas. Tenho certeza que a equipe vai entrar em quadra focado num objetivo só, que é a vitória. Marolo, como você disse, você está preocupado com o futebol ou com o basquete ofensivo do adversário. Isso. Aí você, durante esse período, está priorizando a marcação. Esse, então, é a sua preocupação, marcar o time do São Caetano. E nesse primeiro jogo, com o fator quadra, fator cidade, fator... por estar jogando em casa, é importante essa vitória para ter tranquilidade no segundo jogo, né? É verdade, Renê. Eu acho que São Caetano ainda está um degrau acima da nossa equipe. Né? Tem umas jogadoras mais experientes, a média de idade do nosso grupo é de 20, 21 anos de idade. Então eles têm jogadoras mais experientes, ele tem um elenco de 12, ela no caso, né, que é a Vânia, tem um elenco de 12 jogadoras praticamente do mesmo nível. E nós estamos com 7 jogadoras e estamos compondo nosso grupo com as meninas de 16, 17 anos. Porque as contratações que nós fizemos para o segundo semestre ainda não podem jogar esse campeonato. Então nós estamos com 5 jogadoras aí que o eterno parceiro Dado aí me deu uma força enorme para trazer essas jogadoras. Então nós não podemos contar com elas. Então nós estamos aprimorando muito o sistema defensivo, porque nós estamos partindo do princípio que a partir do momento que nós temos uma defesa mais forte e agressiva, nós teremos uma equipe mais rápida, porque a nossa equipe é mais leve que São Caetano. Então nós vamos apostar no fator defesa para desequilibrar as jogadoras, tirá-las dos posicionamentos que elas gostam de jogar, e tornar a nossa equipe mais rápida, não dando tempo para elas montarem a defesa delas. Então essa é a filosofia que nós traçamos inicialmente para esse primeiro jogo. Se você tivesse nessa fase
as jogadoras que foram contratadas, você teria condições de, nesse momento, falar que estaria em igualdade de condições e não estaria vendo essa pequena superioridade que você está vendo de São Caetano? Renê, se eu tivesse essas jogadoras, eu estaria um degrau acima de São Caetano. Porque a qualidade das jogadoras que nós contratamos, como a Micaela, 2 Olimpíadas, Mundial, a Jennifer, que eu acabei de acertar com ela agora de manhã, que jogou os Jogos Regionais, mais uma vez teve uma participação importantíssima do Dado na contratação da Jennifer, né? A Natália, que é uma excepcional arremessadora de 3 pontos. Então, quer dizer, são jogadoras que, se eu tivesse elas, seria jogo difícil com certeza. Mas seria ao contrário, nós estaríamos um degrau acima de São Caetano. Então, são jogadoras muito importantes para o projeto nosso do segundo semestre. Eduardo, na sua concepção, a campanha que Ribeirão Preto fez nos Jogos Regionais, a conquista da medalha de ouro, dá uma motivação para essa semifinal de playoff para Ribeirão Preto? Ah, não tenha dúvida disso. Os Jogos Regionais ela é uma competição que tem algumas equipes que exigiram bastante da equipe da Recreativa e isso elas estão levando para dentro da quadra, não tenho dúvida. E é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem focada, apesar dessas jogadoras que não podem estar atuando ainda, é uma equipe forte. Eu acredito nessas meninas, sim, viu, Renê? Tá. E quais são os jogadores que estarão à sua disposição amanhã nesse jogo, a motivação delas, psicologicamente as garotas estão em dia, como é que elas se encontram? Não, elas estão bem focadas, né? Eu só tenho uma jogadora que se machucou nos regionais, que é a nossa principal armadora, a Jéssica. Não treinou essa semana, está fazendo fisioterapia e vai passar por uma avaliação amanhã de manhã. Mas o grupo está muito focado, o nosso ambiente é muito saudável. Né? Eu fui muito feliz esse ano na escolha das jogadoras em termos de comportamento, dentro e fora da quadra. Até ontem de manhã nós fizemos um Corinthians e Palmeiras lá, fizemos um aquecimento com futebol, que serviu para descontrair ainda mais o grupo, tirar um pouco essa responsabilidade, essa carga que elas estão exercendo em cima delas. Mas é o que o Dado colocou, o grupo está muito focado. Eu acho que nós temos tudo para ganhar o primeiro jogo, e é um jogo importante, porque depois decidiremos 2 jogos lá em São Caetano, né? Mas o grupo tá pronto. Falei para elas hoje no treino da manhã. O que nós vamos treinar hoje e amanhã é aquela lapidada final. Mas a equipe já está preparada. Muito bem. Eduardo Batista, e Ribeirão Preto nos Jogos Regionais. Como é que você analisa? Fomos bem ou mais ou menos? Não, Renê, fomos bem sim. Apesar de que nós fomos para Araraquara para tentar o pentacampeonato. Mas a gente já sabia que era muito difícil. Primeiro que ganhar 5 anos seguidos não é qualquer um que ganha. Araraquara é uma cidade que tem tradição, que tem equipes fortes, e sendo sede, a gente sabia que eles não iam querer fazer festa para os outros, não. E eles se reforçaram muito em todas as modalidades, de atletismo a xadrez. Foi uma coisa assim, a gente esperava que eles fossem se reforçar, mas não tanto quanto. Mas o Ribeirão ficou em segundo lugar, classificou 30 equipes para os Jogos Abertos, 30 modalidades. Então, eu acredito que nós cumprimos um bom papel. E repito, a gente queria o título de campeão geral, mas não é sempre que isso acontece, né, Renê? E é até bom que não seja, né, Lucas Mendonça? Porque só fica, né, um campeão, tem que diversificar, né? A alternância é fundamental, Renê. Senão torna-se chato. E o que acontece? À medida que você tem um resultado esperado, você atrai aqueles que têm. Você afasta aqueles que têm interesse, você afasta aqueles que de repente buscariam uma alternativa de assistir, gozar de um bom esporte, porque sabe sempre o resultado final. Quem vai ganhar? Ribeirão Preto. Quem vai ganhar? Ribeirão Preto. Quem vai ganhar? Agora a alternância. E o interessante é que essa alternância também traz para a briga as demais equipes para as próximas cidades sedes, etc., para que se fortaleçam, vendo que é possível. A hegemonia acabou, mostra para os demais que é possível chegar numa boa colocação. E Ribeirão Preto também não fica numa acomodação de que todo ano a gente ganha, ninguém bate a gente, e de repente pode haver aí uma afrouxada. Mostrou que
tem gente aí dando luz alta, aconteceu, próximos jogos regionais tá aí para ser disputado, quem sabe volta à liderança e sendo campeão em todas no ranking geral. E como o Dado disse, né, Araraquara se reforçou. O dono, o mandante, assim, né, a cidade sede, tende realmente a se reforçar, a buscar atletas diferentes, porque está querendo ganhar, está jogando, né, está mandando, está querendo ganhar a competição, né, Lucas? Assim, é vitrine em todos os sentidos, né? Principalmente vitrine política. À medida que você cedia os jogos regionais, você acaba buscando principalmente aonde você identifica as suas falhas, né? No esporte X, Y, o Dado acabou de citar, do xadrez ao atletismo. Então veja que houve o cuidado para buscar bons profissionais, bons atletas em todas as modalidades. Isso é interessante, porque viu que o reforço é possível de ser buscado e a hegemonia de Ribeirão Preto acabou. Isso acabou sendo saudável para muitos. Embora nós, ribeirão-pretanos, e toda a delegação, chefiada aí pelo Dado e demais parceiros, queriam trazer o pentacampeonato, não foi possível, mas no fundo acabou sendo bom, porque dá um gostinho de quero mais para os próximos jogos regionais, que, salvo engano, será em Barretos, né? Barretos. Foi Dado. Não, o próximo é Barretos, é 2015. O ano que vem é Bebedouro. E você queria fazer uma colocação? No final dos jogos, eu estava lá aguardando a premiação e estava conversando com o chefe da delegação de Araraquara, que é o Pio, aquele ex-ponto esquerdo do Palmeiras. Isso. E ele estava me falando que, em primeiro lugar, a Araraquara brigou para ser a sede dos jogos, até para dar uma mexida na cidade, na estrutura física. Então, foi reformado o Gigantão, foi reformado o ginásio da pista, construíram quadras de vôlei de areia, piscinas de biribol. Eles deram uma geral na estrutura deles. E depois que eles fizeram isso, eles sabiam que para ganhar de Ribeirão, eles iam ter que investir muito em atleta, né? Porque há 4 anos seguidos que Ribeirão era campeão. E eles falaram, nós não podemos perder dentro de casa, né? Trouxemos os jogos para cá, mexemos com a cidade toda na estrutura física, agora nós temos que ser campeão. Então aí e o investimento deles deu certo, né, René? Algumas modalidades a gente até entende que não faz parte da nossa filosofia de trabalho. Eles foram campeões no atletismo, eu não lembro deles nunca terem sido campeões, no judô, no handball masculino, que Ribeirão ganhava há 12 anos. Isso. Eles trouxeram uma equipe de Santa Catarina, uma equipe toda, não é uma equipe deles. Foi contratada por jogos, hoje se você for lá, não tem mais. Não é de se lamentar isso? Eu acho, mas o regulamento permite, então... Tá porque foge um pouco da essência, né? Exatamente, mas é legal, né? Aí depende da filosofia de trabalho deles, não é a nossa. Hoje, se você correr aqui em Ribeirão, você vai encontrar todos os atletas que estavam lá em Araraquara. Não é o caso deles. Eu disse aqui que não acreditava no futebol de Ribeirão Preto. Foi outra agradabilíssima surpresa. E expliquei a razão. E achei até injusto a ida do Comercial, porque o Comercial não tem condições de ir, o Botafogo vai. Aí, de repente, o Comercial se acha em condições de ir, vai e reivindica a sua participação. Então, eu não acho justo. Eu sou daquela... como de aquele ditado, foi no vento, perdeu o assento. Que ditado português, não é? Foi no vento, perdeu o assento. Eu penso assim. Mas Renê, todos sabem que sempre é um ano Comercial, um ano Botafogo. O Comercial não tinha equipe. Agora tem. Então ano passado foi o Botafogo, esse ano seria a vez do Comercial. Espero o Botafogo não ter mais chance de ir. Eu pelo menos penso assim. Eu queria aqui, eu até já comentei com o Rogério, eu queria aqui agradecer ao Comercial, parabenizá-los, primeiro pelo título, né? E segundo, pela conduta dos atletas, da comissão técnica, impecável. Muito obrigado ao nosso Comercial, né, Renê? E vamos para os Jogos Abertos agora. E eu botava muita fé no handball masculino, que não correspondeu. Não é que não correspondeu, Renê. Perdeu uma semifinal para Araraquara, com a equipe toda de Santa Catarina, perdeu de um gol. Na prorroga, faltando 2 segundos para acabar o jogo. 21-20, nós saímos, estava 20-20, nós saímos num contra-ataque para ganhar os jogos e a bola, o jogador de Ribeirão arremessou, o goleiro foi para um canto, a bola foi para o outro, bateu no pé do goleiro e espirrou
Caiu na mão de um jogador da Araraquara, ele lançou lá na Acabou frente o o jogador dele, ele fez o gol, acabou o jogo. E com um detalhe também, Renê, que o handball, o Miguel está passando por um processo de renovação de jogadores. Então ele foi com Exatamente. vários jogadores mais novos, já visando os próximos anos, aí, tanto no Paulista como também nos Jogos Regionais e Abertos. Então ele está realizando uma renovação no grupo do handball. A equipe dele, esse ano teve uma mudança nos jogos, né? Até o ano passado tinha a categoria sub-21 e a categoria livre. Agora acabou a sub-21, só a categoria livre. Ele jogou a categoria livre com praticamente um time sub-21. E perdeu para a Araraquara, a equipe campeã, por um gol no último segundo da partida. No detalhe. No detalhe, exatamente. Para uma equipe adulta. Sendo que nós ganhamos de Franca, que foi a equipe que foi para a final, e a Araraquara ganhou de Franca fácil. Qual foi a surpresa de Ribeirão Preto nos jogos? Surpresa de Ribeirão? Uma surpresa agradável foi a ginástica a ritmo, que nós não tínhamos equipe. Aí eu, numa conversa com a professora de ginástica artística, Aniceia, um mês antes dos jogos, nem isso, ela montou uma equipe e ficou em terceiro lugar. Sendo que em primeiro lugar foi a equipe de Araraquara, que é uma equipe contratada de Bauru, que é praticamente profissional, e nós ficamos em terceiro. E classificou para os Jogos Abertos. Então foi uma surpresa muito boa. O futebol foi uma surpresa muito boa, porque o comercial foi com a molecada. Isso faz uma diferença. Capoeira foi terceiro lugar, com a equipe só de Ribeirão. A Malha, pela primeira vez, chegou numa final. Nunca tinha acontecido isso. E várias outras. Nós somos com 44 modalidades. É muita gente, viu, Renê? 500 atletas. E eu só tenho que agradecer a todos os atletas, aos técnicos, à Secretaria de Esportes, que deu um apoio imenso para essa meninada, como sempre, né? E é duro você ficar 2 semanas num alojamento, um frio que fez lá, que pelo amor de Deus, entra vento naqueles caiques lá, para tudo quanto é lado. E todo mundo foi lá, lutou, deu o seu melhor. E eu classifico a segunda colocação de Ribeirão Preto a melhor coisa que podia acontecer. Marolo, e o teu time ficou em alojamento? Nós ficamos em alojamento. Até mesmo atletas de seleções ficaram em alojamento? Todas. Eu parto do seguinte princípio. Eu até citei um exemplo para as meninas do futebol, quando vai para as Olimpíadas, que os atletas acabam ficando num hotel separado e eles não convivem com aquele espírito olímpico. Talvez aí a dificuldade que o Brasil não consiga ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Né? E eu falei para elas, nós estamos indo para os Jogos Regionais, o nosso tratamento é o mesmo. E se amanhã nós tivermos uma divisão especial com jogadoras de seleção brasileira, nós vamos ficar no alojamento, vamos dormir no colchão que a Secretaria de Esportes nos proporcionar para vivenciar aquele ambiente dos jogos e estar focado no objetivo de todas as cidades. Então eu não abro mão disso, nem agora com uma equipe aí nas semifinais da A2 e muito menos se nós tivermos uma divisão especial. Nós vamos ter o mesmo tratamento de todas as outras atletas. Não queremos ser tratados diferente. Até para que elas criem esse espírito dos jogos regionais, né? Que é muito importante. Ô, Renê, o Karatê nosso, eu esqueci de comentar aqui, é uma equipe fortíssima. Nós temos 7 atletas karatecas da seleção brasileira, também ficam em alojamento. E é um ambiente muito gostoso. Cada modalidade que chega aqui ganhou uma medalha, ganhou um troféu. As cozinheiras ficam esperando, é uma tradição já, né? Elas ficam esperando as equipes entrar na escola, toca a sirene da escola e faz o panelaço, né? Começa a bater panela e as equipes entram assim, todas contentes. E esse ano tinha alguns atletas do Karatê que estavam indo pela primeira vez. Então o Ricardo Aguiar chega na frente e fala, aquele ali nunca viu isso, eles vão ficar emocionados porque não sabe que tem essas coisas. Isso é muito gostoso. Bom. Marolo, amanhã, 19 horas, na Recreativa, o primeiro jogo do play-off da semifinal, Ribeirão e São Caetano. Exato. Vamos ver se a gente consegue aí. É a trajetória para o bicampeonato. Né? Então, mesmo a nossa equipe sendo uma equipe com a média de idade de 20, 21 anos de idade, e estando aí um degrau abaixo, é uma equipe já experiente.
E esses jogos que nós fizemos, esses 5 jogos e 5 vitórias nos jogos regionais, fez com que a nossa equipe vá chegar no jogo de amanhã, como eu citei anteriormente, pronta para o jogo, Renê. Então fica aí o convite para o pessoal apaixonados pelo basquete, quiser assistir um grande espetáculo. Inclusive os veteranos do basquete jogam nesse horário lá na Recre. E foi até legal ontem que eu fui falar com eles que o basquete vai usar o horário e eu arrumei na cava para eles baterem bola. Ó, Marolo, não sei se nós vamos na cava não, nós estamos querendo vir assistir esse jogo aí e torcer para as meninas, né? Isso então, é bom. Com certeza quem for vai ver um grande espetáculo, Renê. O Renê, eu só queria aqui fazer uma colocação. Quando o Marolo fala que eu ajudei a equipe dele, eu sou o parceiro, esse parceiro é a Secretaria de Esportes, né? Que é ela que dá essa condição e através da minha pessoa a gente... Que tem como secretário o Marcelo Palinhas. E agradecer, outro agradecimento que eu queria fazer ao Palinhas. É o primeiro ano dele como secretário e ele me deu essa oportunidade de mais uma vez estar lá à frente da delegação de Ribeirão. E o interessante, né, que ele foi um secretário atuante. Ele teve quase todos os dias nos jogos, né? Chegava lá de manhã, almoçava, às vezes chegava no meio da tarde, ficava até a noite. E isso para os atletas, para os dirigentes, é muito importante você ter a participação ou do presidente do clube ou do secretário de esportes. A motivação é maior ainda, Renê. Obrigado, Marolo. Obrigado, Renê. Dado algo mais que você queira acrescentar dos jogos, por favor? Não, Renê, é só agradecer mesmo e agora daqui 2 meses estamos indo para Mogi das Cruzes para os Jogos Abertos. Bacana, a gente volta já, vamos falar do empate do Comercial 1-1 contra a Ferroviária ontem à noite na Joia. Ok, galera amiga, estamos de volta com o 9 na área e vamos falar do empate do Comercial ontem, 1-1 com a Ferroviária. Vamos ver melhores momentos, vamos ver os gols do jogo e vamos ter a opinião do nosso Lucas Mendonça, que viu o jogo, porque ontem os motivos a galera já sabe, eu não pude ver o jogo, Lucas. Ah, mas um motivo bastante nobre, né, Renê? O que eu posso dizer do Comercial é o seguinte, eu notei uma boa evolução da equipe, daquilo que a gente pôde acompanhar, especialmente dos jogos em casa. É bem verdade que só foi feito com o Kid Piracicaba e o São Carlos. Mas a equipe evoluiu, apresentou uma evolução. Se nós pegarmos por setores do campo, goleiro Marcelo Henrique, uma boa partida, a dupla de zaga, uma boa partida. Eduardo Luiz que fez o gol. Foi ele quem fez o gol. Na única bola cobrada de escanteio que foi tirada do goleiro, saiu o gol. Os outros 17 escanteios foram na mão do goleiro. Então é interessante isso daí, né? Não é nenhuma mágica o que eu acabei de revelar aqui, mas se você observar, todos os escanteios a favor do Comercial, à exceção do gol, foi na mão do goleiro. Então, como eu estava dizendo, dupla de zaga bem postada, os dois laterais foram apagados, não tiveram uma boa apresentação. Os dois volantes, na pessoa do Jimenez e do Samuel, embora toda a inexperiência de entrar numas divididas de bola, algumas bolas assim que você percebe que é fruto da imaturidade, mas foram 2 leões para a finalidade que eles estão ali e até pela inexperiência, é de se ressaltar esse trabalho. Osman, bastante apagado, já não é a primeira vez que ele tem esse comportamento em campo. Pereira vem apresentando evolução, organizou bem ali o meio de campo. E na frente teve o Jean e o Charles. O Charles não comprometeu, mas com bastante disposição, bastante pique para correr atrás da bola, dar aquele calor no goleiro com bolas recuadas, na própria zaga enquanto tentava sair jogando. E o menino Jean, que embora tenha várias qualidades, eu percebo que ele está um pouco assim, com a bola um pouquinho cheia. Ele sofreu pênalti no início do jogo, Lucas? Não achei, Renê, não achei que ele sofreu pênalti, não. Eu vi, assim, alguns lances um pouco confusos da arbitragem, mas nada que comprometesse, que fosse algo determinante na partida. Então, com relação ao garoto Jean, eu senti isso. Talvez precisa dar uma murchadinha na bola, que essa murchada de bola talvez faça com que o futebol dele apareça ainda mais. Você viu, ó,
5 jogadores numa bola do meio-campo do Comercial. O jogador da Ferroviária conseguiu fazer o passe. Eu senti, Renê, que o gramado prejudicou um pouco ali, viu? Algumas bolas que eram roladas, tanto durante as jogadas da Ferroviária quanto de jogadas do Comercial, a bola era rolada e ela chegava quicando. Eu não sei se está com alguns buracos, se de repente essa época não favorece esse tipo de grama e por isso ela fica deficitária ali. O gramado é fato que não está às mil maravilhas, não. Tomara que as preparações, enfim, a época do ano seja favorável também para que na Copinha e também no Campeonato Paulista esteja razoável. Mas, em linhas gerais, o Comercial vem apresentando evolução. É fundamental que o torcedor saiba, pelo menos essa é a minha visão, de que a finalidade do Comercial foi entrar nessa disputa com uma equipe jovem, com bastante jogadores da base, e essa evolução vem sendo apresentada. O Gil Baiano, acredito que esteja trabalhando bem nesse sentido, e alguns jogadores ali que ainda são passíveis de ingresso, outros de retirada, como é o caso do Osman, eu acho que ele deveria, talvez, tentar colocar o Osman numa outra oportunidade, entrando em segundo tempo, porque para titularidade, eu acredito que ele não esteja oferecendo aquilo que o Comercial precisa, principalmente na função que ele deve desempenhar dentro de campo. O interessante é que quando o Osman veio, né, aquela conversa, da base do Santos, jogou com o Neymar, veio com o cabelinho do estilo Neymar também, e não está acontecendo, né, Lucas? Não está, Renê, mas normalmente esses atletas que tiveram essa passagem por grandes equipes, que têm pelo menos uma boa fama em relação à sua categoria de base, é fato que se tivesse algo de tão diferente, lá permaneceria. Tá certo, vamos... É o que dá para a gente concluir. O que pega a equipe grande? Talvez vendo que tem um potencial, distribui para outras equipes, de repente para pegar um pouco mais de experiência e regressar num segundo momento, ou já libera o jogador. Então, o Osman, para este momento, no lugar do Gil, eu deixaria ele como opção no banco de reservas no segundo tempo, talvez buscando desempenhar uma função de momento no ingresso aí no segundo tempo de uma partida já rolando. Vamos acompanhar as opiniões após o jogo nos vestiários, opiniões de jogadores, da comissão técnica, vamos acompanhar. Sempre que passa em casa, sempre vem as perguntas que é um mau resultado, né? Mas acho que pela circunstância da partida, encontramos uma equipe bem postada, uma equipe muito boa, uma equipe muito rápida, do seu meio campo à frente. Tivemos bastante dificuldade, mas acho que a equipe soube marcar, se encontrou, tentou, criamos algumas chances. Eu acho que o gol da Ferroviária, no meu ver, estava impedido, que acho que foi um dos grandes lances que eles criaram. Tivemos acho que um pouquinho de excitação, às vezes no toque de bola, precisava tocar um pouco mais a bola, mas acho que no geral foi bom, tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando. O Hélio é um jogador canhoto que é difícil de reposição, né? É um jogador que vem muito bem na partida, vem muito bem, se encaixou muito bem junto com o Eduardo Luiz. O Fernando, nós temos o Jonathan, já está recuperado, então tranquilo, o Jonathan volta ali. E na zaga nós temos que trabalhar a semana, ainda temos 10 dias para trabalhar para ver qual é a melhor solução. Temos aí o Júlio César de fora, o próprio Glauco, o próprio Samuel, que eu posso usar ali também. Então temos algumas opções para a gente estar trabalhando e estar analisando quem que é a melhor opção para a gente colocar ali, para que não possa o Hélio aí nos fazer falta. O Richard não vinha muito bem, então nós resolvemos dar um tempo para ele trabalhar um pouco mais, né? Para depois estar retornando com um pouco mais de força. Eu acho que tem horas no futebol que a gente tenta de tudo, até o próprio jogador, ele batalha, ele arrisca tudo e não consegue. Então tem umas fases no futebol que às vezes é melhor você dar uma descansada, tirar um pouco do foco, para que ele possa retornar aí com mais força. E assim, contar com o Adriano, um jogador que tem boas referências, teve que trabalhar fisicamente, daí nós temos 10 dias, com certeza devo estar utilizando o Adriano. Foi um tropeço esse empate, Lucas? Renê, se tivesse, o futebol não é uma ciência exata, se tivesse que sair um vencedor obrigatoriamente, o jogo que eu assisti deveria sair a Ferroviária, porque embora o Comercial tenha
mostrado evolução em relação aos demais jogos, a Ferroviária mostrou momentos mais agudos, agrediu um pouco mais o Comercial. Eu me recordo de 2 defesas assim que certamente resultariam em gols, que o Marcelo Henrique fez a defesa, e outras mais que levaram um certo perigo. Situações essas que eu vi também pouco no Comercial e com menos agressividade. Então, no frigir dos ovos acabou sendo justo pelo que foi apresentado. Agora, o mau resultado é somente aquele que não deixa você chegar ao seu primeiro objetivo. Se tem a classificação, é possível classificar. Pelo que eu vi das equipes, eu acredito que o Comercial classifique e passe a próxima fase. Esse é o primeiro objetivo. Objetivo cumprido, está muito bom. Agora à noite no grupo tem São Carlos Independente, 15 de Piracicaba e Sertãozinho. O elenco do Botafogo continua treinando, focando o jogo contra o Londrina. O Botafogo sabe que é só partida de decisão, onde vencer torna-se de fundamental importância. Lucas, obrigado. Obrigado, Renê. O Vantuil Rodrigues estava em campo ontem acompanhando a partida do Comercial aí. Fica aí a dica. Ok, Vantuil que está no Sertãozinho. 9 na área, volta amanhã. Um abraço, galera amiga.